Michael Andretti decidiu se afastar da liderança da Andretti Global, dizendo que é hora de passar o bastão para o seu parceiro de negócios, Dan Torres. Não ficou muito claro o que Andretti quer dizer com assumir um papel mais estratégico, nem quem vai liderar as iniciativas da Andretti, pelas quais Michael era responsável, ainda que outras pessoas cuidassem do dia a dia. O fato de ele permanecer envolvido e continuar atuando como consultor estratégico e embaixador pode significar apenas que ele vai ter mais tempo para se concentrar no projeto de Fórmula 1 nos bastidores. Ou seja, é uma questão de o projeto não seguir outro caminho com GM e Cadillac, como a gente vai explicar já já. Independentemente dos detalhes, é um sinal de desenvolvimento quando um líder de uma empresa que leva o seu nome muda de função e uma nova pessoa assume a liderança, no momento em que essa organização busca entrar na Fórmula 1. Vai levar um tempo até a gente saber se essa mudança vai influenciar um impasse com a Fórmula 1 Management, especialmente com uma ação em andamento. A Liberty Media, que é a dona da FOM, confirmou que está sendo investigada nos Estados Unidos após a rejeição da entrada da Andretti Cadillac na Fórmula 1 por possível violação das leis de concorrência. A Fórmula 1 não parece muito preocupada, já que a maioria dos esportes nos Estados Unidos possui um controle rígido sobre novas entradas. Mas a Andretti gerou um furacão político grande o suficiente para não ser ignorado. Esse ponto ajuda a entender por que Andretti é visto como uma figura tão desagregadora. Por isso, a mudança de liderança pode ser significativa para o projeto de Fórmula 1 e para as chances de a GM entrar no grid. Afinal, a gigante norte-americana era provavelmente a parte mais atraente da proposta original da Andretti para a Fórmula 1. Michael Andretti tem alguns aliados de peso. No meio da Fórmula 1, o maior deles é provavelmente o CEO da McLaren Racing, Zac Brown. No entanto, Andretti também é conhecido por irritar as pessoas. Se fosse mais diplomático, ele poderia ter tornado a relação com a Fórmula 1 um pouco mais proveitosa. Vale lembrar que Michael Andretti foi visto andando pelo paddock da Fórmula 1 em Miami em 2022, antes mesmo de existir um processo aberto para avaliar novas entradas, tentando fazer com que as equipes assinassem um documento que apoiava uma equipe Andretti na Fórmula 1. Mas não funcionou, e isso deu início a uma relação tensa com a FOM. Além de incomodar algumas pessoas, seja na FOM, em outras equipes de Fórmula 1 ou até mesmo fora da Fórmula 1, como na Indy, Andretti também não era necessariamente a pessoa certa para gerenciar uma grande empresa no dia a dia. Ele fez a corporação dele crescer de forma impressionante, mas dizem que gerenciar uma grande equipe de trabalho não é um ponto forte dele. O número de funcionários da Andretti já está na casa das centenas. Ao adicionar o programa de Fórmula 1 aos planos, o número pode crescer ainda mais. Para que isso funcione bem, seria necessário um rearranjo de alto nível. Vale lembrar que a FOM considera a chance de sucesso da equipe como um fator crucial em sua decisão. Sob a liderança de Michael Andretti, a Fórmula 1 claramente não se convenceu. E quanto mais a organização avançava sem conseguir a entrada, que até agora foi negada, mais curiosa a situação ficava. A Andretti diz que tem uma equipe de desenvolvimento ativa, um carro em túnel de vento e um programa inicial de motor com a General Motors. A empresa já investiu muito dinheiro em tudo isso, incluindo uma base de 200 milhões de dólares em Indiana, que vai ser a sede do programa de Fórmula 1, além de uma instalação no Reino Unido. Persistir na preparação para a Fórmula 1, mesmo após ser rejeitado, foi uma estratégia consciente de Michael Andretti, com a expectativa de que a situação se resolva a seu favor em algum momento. Só que a FOM não deu sinais de que reconsideraria a decisão, o que só aumentou as tensões. No final das contas, concordando ou não com as ações de Michael Andretti, nada funcionou para entrar na Fórmula 1. E olha que ele já tenta isso há anos. Andretti também perdeu seu maior aliado político quando o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deixou de apoiar abertamente a entrada da Andretti Cadillac para adotar a postura da FOM, que eles deveriam simplesmente tentar comprar uma equipe existente. Andretti foi a figura de destaque e o nome por trás desse projeto, mas não espere que a Fórmula 1 agora diga publicamente algo como: ok, tudo bem, vamos então deixar a Andretti Cadillac entrar. Isso seria admitir que o problema era pessoal desde o começo. O que vai ser crucial nos próximos passos é se Michael Andretti vai continuar envolvido, se isso vai influenciar o rumo que a Andretti Global e a GM vão tomar e como a Fórmula 1 vai enxergar tudo isso. A nova gestão é relevante. Dan Torres, que comanda um grupo de empresas que apoiam a Andretti,
pode ser um líder mais adequado. Além dele, tem Mark Walter, CEO da Guggenheim, investidora da Andretti, que também investe em esportes como o time de beisebol Los Angeles Dodgers, além do Chelsea, do futebol inglês. Se Torres for um líder mais eficaz e Walter trouxer poder financeiro, então não vai ter grande necessidade de ter Michael Andretti no barco, a não ser pelo seu sobrenome. A Andretti Global era o caminho para essas marcas e para a GM entrarem na Fórmula 1. Mas se o nome Andretti, com razão ou não, for considerado irrelevante para a Fórmula 1, quanto ele realmente vale, hein? E cabe perguntar se existe outra jogada possível aqui. Por exemplo, garantir a entrada da GM Cadillac sem os Andrettis. A GM sem a Andretti é uma possibilidade que já circula no paddock há meses. Uma equipe oficial da GM usando a marca Cadillac claramente interessa a Fórmula 1. Eram os Andrettis que traziam as maiores dúvidas. A gente sabe que pelo menos uma equipe do grid atual teve conversas preliminares sobre uma possível parceria, caso a entrada da Andretti não desse certo. Então, talvez existam novas oportunidades no ar, principalmente porque o diretor executivo de competições da GM, Eric Warren, já disse que 2 anos de trabalho foram dedicados à Fórmula 1 e que, de um jeito ou de outro, eles vão estar lá. Essa nova era sem Michael Andretti pode mostrar à FOM que a mudança de liderança vai aliviar as preocupações sobre o potencial do projeto, agora sem uma ligação direta com os Andrettis. Será que a Andretti Global vai virar um veículo para facilitar uma entrada somente da GM Cadillac? Se uma nova entrada realmente não for viável, a alternativa é investir pesado na compra de uma equipe já existente. A segunda equipe da Red Bull e a Alpine são os alvos mais lógicos. Isso poderia ser feito com ou sem a marca Andretti, desde que haja outros investidores e a participação da GM. Michael Andretti provavelmente se opôs a essas opções, já que elas não foram perseguidas ativamente. Talvez a nova liderança pense diferente ou encontre novas oportunidades pelo caminho. A gente já disse que a Andretti Global continuou a expandir o programa para a Fórmula 1, apesar da rejeição. Isso vem acompanhado de uma pressão política nos Estados Unidos que coloca um peso extra sobre a Liberty Media, dona da Fórmula 1. Tudo isso tem sido feito pensando numa entrada em 2026. Andretti fez questão de destacar como continua em ritmo acelerado, uma expressão repetida em seus poucos comentários públicos nesse ano. A equipe construiu um modelo com base nas regras atuais, num túnel de vento, parte de um extenso trabalho com a expectativa de conseguir uma vaga. Além disso, contratou muitos funcionários, incluindo o ex-Renault Nick Chester como diretor técnico e, o que é interessante, Pat Symonds, que veio da própria Fórmula 1. Symonds, hoje com 70 anos, era o chefe técnico da Fórmula 1 e já foi diretor técnico de equipes como Benetton, Renault e Williams. Desde que foi anunciado como consultor de engenharia da Andretti em maio, ele está em um período de gardening leave, um tipo de licença. Seria cinismo dizer que Symonds só foi para lá para garantir um bom salário antes de o projeto ser encerrado de vez. Isso não faz muito sentido. Symonds já passou por muitas experiências e perceberia se o projeto estivesse prestes a acabar. Veja, se fosse para acabar em alguns meses, qual seria o sentido de ele ir para lá? Symonds deve ter decidido ir para a equipe acreditando que ela tinha, e provavelmente ainda tem, uma boa chance de dar certo. Talvez ele possa desempenhar um papel fundamental para garantir a aprovação do projeto. Ele é respeitado, conhece bem o setor e tem ótimos contatos. Ou seja, é um ativo valioso. A decisão de Symonds sugere que ele não concorda com a avaliação da Fórmula 1 de que a Andretti não seria competitiva. Não faria sentido ele abraçar o projeto nesse caso. O fato é que uma das pessoas mais experientes da Fórmula 1, com profundo conhecimento sobre o que é necessário para ter sucesso, acredita que a Andretti Cadillac possa ser bem sucedida. Isso enfraquece a afirmação da FOM de que a nova equipe não seria tão competitiva. Os planos são para 2026 e o tempo está correndo. Symonds ainda não começou oficialmente e a empresa ainda é jovem. O desenvolvimento aerodinâmico para 2026 só pode começar em 1º de janeiro de 2025, mas esse é o único ponto positivo em termos de cronograma.
Tudo depende de quanto progresso realmente foi feito na fábrica, de quanto tempo leva para uma equipe nova ser aprovada e de quanto o projeto pode ser ampliado assim que tiver 100% de aprovação. Existe, claro, a opção de desafiar a FOM e esperar até 2028, quando o motor da GM vai estar pronto. Nesse caso, seria uma equipe de fábrica de verdade. Isso evitaria um período de transição de cliente para fabricante, o que, pelas regras da FIA, obriga ao fornecimento de motores para que nenhuma equipe fique desprovida. Mas esperar não é a opção preferida. São muitas incertezas e o timing é complicado. Então, qualquer oportunidade de reativar essa candidatura à Fórmula 1 vai ser aproveitada pelas partes envolvidas. O que não se sabe é se isso significa simplesmente retomar as conversas com a FOM, contar com uma liderança menos polêmica para liderar a Andretti Global nesse impasse, ou até mesmo considerar alternativas para entrar na Fórmula 1 sem o nome Andretti.